Vamos falar sobre a questão do dissídio negociado entre a classe patronal e comerciários de Santa Maria. Quem está conosco aqui, o Ademir José da Costa, presidente do Sindilojas. Tudo bem, meu caro presidente? Satisfação, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde, André. Infelizmente, não está negociado, né? A gente ainda não conseguimos definir. Não está fechado ainda? Não está fechado ainda. Essa palavra ainda. Que eu disse aqui, negociado, dá para dizer que ela está em aberto, está em articulação. Está em negociação. Nós tivemos agora, questão de 10 minutos antes de vir para cá, nós saímos numa mesa de negociação, onde a gente avançou um pouquinho mais, mas não conseguimos chegar a um consenso, né? Veja bem o negócio. Uma negociação boa, para o ouvinte entender, vamos pegar um jogo de futebol, né? Se der empate em 0-0, o pessoal não gosta muito, né? Agora, se der um empate 2-2, 3-3, 4-4, emoção. Ninguém saiu ganhando. Aliás, as partes perderam, parece que saíram perdendo, porque ninguém ganhou, mas há um consenso de que o jogo foi bom e satisfaz todas as partes. Então, numa negociação sindical é mais ou menos assim. O bom é que quando as duas partes consigam entender que saíram ganhando, ou, da pior das hipóteses, que as duas partes não conseguiram sair ganhando, mas também ninguém saiu perdendo. Quer dizer, então tem que construir uma situação onde se leve em consideração um volume de pessoas desempregadas no país, no estado, na cidade, a baixa venda que nós estamos sofrendo nos últimos 4 anos aí, nesse ano não é muito diferente, parou de cair, mas não está aumentando as vendas. Então tem uma série de situações em que se leva em consideração o poder do empresariado. Santa Maria tem uma coisa boa e que talvez isso esteja sendo uma das nossas dificuldades de fechar a negociação, é que Santa Maria abre um novo shopping. Então o índice de desemprego ele não foi muito elevado, as pessoas que estavam se desempregando estão se colocando nessas novas empresas que estão abrindo. Aliás, Santa Maria, nesse sentido, no contexto de desemprego, ele não está tão afetado, né? Então a gente não está sofrendo tantas dificuldades. E isso dificulta, evidentemente, também a negociação, esse fato. Mas, para te ter uma ideia, nós estamos trabalhando aí desde a nossa database março. Então, desde março, a gente começou a abrir uma negociação em março, já estamos na 12ª rodada de negociação e não conseguimos chegar no consenso. Chegamos num consenso de valores de salário. Hoje, pela manhã, a gente chegou no consenso de valores salariais, né? Mas não conseguimos chegar no consenso com relação aos feriados que queremos trabalhar. Falamos agora há pouco disso, eu acabei de dizer, sobre os shoppings. Né? Nós temos aí um shopping novo, já tínhamos o Royal, que é um shopping de relevância para o tamanho de Santa Maria, temos o Monet e temos agora um novo shopping, que é o Praça Nova, que quando tiver totalmente pronto, lotado com as lojas todas abertas, que tem lojas que não abriram ainda, e vai ter aí mais, então nós vamos ter uma soma de torno de 250 lojas novas, né? E isto para a nossa cidade é muito importante. Então a gente tem que considerar também que nós temos uma enormidade de lojas de rua, mas também temos as lojas de shopping. As lojas de ruas, elas podem abrir aos domingos, o shopping pode abrir aos domingos, não há nenhum problema, está tudo certo, mas nos feriados nós temos que ter convenção coletiva. Então a nossa dificuldade neste momento é fazer com que o sindicato laboral compreenda e que a gente consiga criar uma situação junto, porque isso tem que ser uma coisa que seja boa para o lojista, não para o dono do shopping, mas que seja boa para o lojista que está lá no shopping, né? E que seja boa também para o emprego, que seja motivador também para o laboral, para o trabalhador que possa ir, que queira ir trabalhar dentro de uma situação que o lojista consiga abrir e ganhar dinheiro, que as partes saiam ganhando. Então, nisso nós não estamos conseguindo nos acertar. A gente entende que tem que ser pago um valor, né, e tem que dar uma folga, ou tem que ser pago um valor maior e não dar uma folga. Nós não conseguimos chegar nesse consenso. Isso, hoje de manhã nós avançamos muito. Nós temos 3 feriados ainda, veja bem o negócio, nós temos em torno de 15 feriados no ano, 15, 16 feriados, eu não confesso que eu não me lembro bem o número de feriados municipais, né? Mas é um volume muito grande de feriados, considerando mais os domingos. Extrapola de um por mês, longe. E isto é muito ruim para um país que quer crescer, o país não produzir. Quer dizer, a gente tem que entender que é possível ter lazer e trabalhar mais. É possível que há essas condições
de fazer. Mas a gente encontra essa barreira no sindicato laboral com relação a negociar os feriados, porque não é possível que Santa Maria, uma cidade do tamanho da nossa, não consiga abrir todos os feriados. Por que esbarra no feriado? O sindicato? Qual é a dificuldade? O que a gente sente assim da parte número de dele? feriados? Ele alega que o feriados ele é feito para, que na verdade não tem nenhuma lógica, mas ele diz que o feriado é feito para as pessoas descansarem, né? Como o domingo é feito para as pessoas descansarem, né? Só que todos nós, toda a sociedade, ela precisa se locomover, seja no sábado, no domingo, no feriado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ela precisa de supermercados abertos, precisa de lojas abertas, precisa de ônibus circulando, precisa de hospitais circulando, precisa de cafeteria, precisa de tudo. Quer dizer, a sociedade ela não tem horário para começar e horário para terminar, ela funciona o dia todo e a noite toda. Tu está sempre em movimento. Então é preciso que a gente consiga conjugar isso de forma que haja a oportunidade das pessoas que trabalham de noite poderem comprar durante o dia, as pessoas que trabalham num turno comprar no outro, as pessoas que trabalham a semana inteira comprar em horário diferenciado à noite e também comprarem nos feriados e nos domingos. Então isso não entra na cabeça do sindicato laboral, que eu acho que vamos considerar que isso é uma coisa que nós temos avançado. Tempo atrás nós não conseguimos abrir no sábado à tarde, né? Depois nós conseguimos começar a abrir no sábado à tarde, e hoje ninguém é infeliz por trabalhar sábado à tarde, pelo contrário, todo mundo é muito feliz de trabalhar sábado à tarde. Todo mundo, aí ganhamos a liberdade de também abrir aos domingos. Quando estamos falando em abrir, não é descumprir a legislação. O que nós estamos falando é se o trabalhador tem que trabalhar 8 horas e tem que cumprir 44 horas de trabalho semanal, 44 horas, 220 horas mensal, é isso que eu estou falando, é cumprir a lei, e quem vai abrir vai fazer o quê? Se ele tiver que trabalhar 10 horas, ele provavelmente vai ter que contratar mais gente para fazer mais turnos. Então estamos falando aí de geração de emprego também. Claro. Né? Mas e eu estou vendo, essa negociação, ela está assentada numa legislação que existe, que é excessivamente protetiva do lado dos sindicatos, ou já prevendo que vai entrar em vigor a partir de novembro? Não, os feriados são criados por leis. Né? Tem os feriados municipais, tem os feriados estaduais, tem os feriados nacionais. Se é feriado, tu só pode abrir perante uma negociação entre as partes, entre o sindicato patronal e o sindicato laboral. Então, para abrir nesses dias, tem que ter convenção coletiva. Então, o legislador, ele não percebe o prejuízo que ele causa ao extrapolar o volume de feriados. Então, todos os setores, seja o setor religioso, ou seja um fato histórico do passado, um legislador que é apaixonado por daquela religião, daquele fato histórico, ele quer gerar um dia festivo para aquela data, mas ele esquece do volume. E não é triste a gente ter esse dia festivo, mas é possível ter esse dia festivo com o comércio aberto. Ter um dia festivo para não ter o que comemorar também não adianta nada. Só que então, não, como diz a juventude, ninguém comemora data nenhuma. Exato. Então a gente precisa evoluir. Então nós saímos de uma... Se o líder sindical diz que é dia de descanso, ele não está nem aí para o feriado, né? Mas ele tem que compreender que a sociedade todos os demais querem circular, querem usufruir, querem ter oportunidades. Na concepção de quem ele representa, é dia de descanso, feriado é dia de descanso. Então, é uma inversão de valores. Você não tem celebração, você não tem reportar-se a data, você tem dia de descanso, o que é a distorção da legislação. Não, mas eu insisto, e a nova legislação não vai mudar o feriado? Eu quero retomar um pouquinho, para que fique um pouquinho claro assim. Quando se discute trabalhar no feriado, não se discute em trabalhar no feriado e não compensar. Quando se fala em trabalhar no feriado, tu remunera o feriado com um prêmio. Estamos falando o ano passado. Vou falar os números do ano passado para que vocês tenham ideia. O feriado que nós conquistamos no ano passado foi negociado da seguinte forma. Um prêmio, o feriado do dia 8 de dezembro, lembrar que a gente sempre trabalha. Foi pago R$ 53,00, além do repouso remunerado normal que o trabalhador ganhava, R$ 53,00, e ainda ganhava mais um dia de folga. Né?
o que é justo. Mas um dia, então ele ganha o prêmio para trabalhar, além do salário, além do que ele já tinha, ele ganha mais um prêmio para trabalhar e ainda vai ter o dia de folga, ou seja, ele não vai perder o lazer dele, vai ter uma folga que ele tem aí durante, às vezes a gente põe na convenção 60 dias, 90 dias ou até 120 dias, no nosso caso nós voltamos até 90 dias, para que as partes, o patrão e o empregado, se definam entre si qual é o melhor momento da folga. Então, não se fala em perdas. O que prevalece na nossa relação também lá de trabalho na rádio. Quinta-feira agora eu vou estar trabalhando, né? Vou ter, assim como não trabalhei no dia 20 de setembro, em função de uma negociação até de troca com os companheiros, de escalas, a gente vai adequando e vai ajustando. Assim que deveria ser, André. Eu acho que as partes deveriam negociar diretamente. A rádio não pode, é uma rádio de notícia, a rádio da atualidade, tem que estar falando o que está acontecendo no momento. Lá na rádio nós não podemos ficar tocando música, porque tocar música fecharia a rádio, você entende? Fecha a rádio para o compromisso dela de estar informando todo dia. Então nós temos que estar lá, alguém tem que estar lá. Né? Se ele não puder contar comigo, vai ter que contratar outro. Tem que demitir o André e contratar outro, né? Então acho que é esse. Sabe que com essa... Eu li um artigo... Tu imagina porque é feriado, então, bom, já que não pode trabalhar, as rádios vão ter que fechar. Ninguém vai poder ouvir música no domingo, não tem como trabalhar. Não ouvir música nem ouvir notícia. Assim é a mesma coisa. Bom, então ninguém pode adoecer no domingo, porque não pode ir, os hospitais, os enfermeiros não podem trabalhar, o médico não pode trabalhar, no não pode ter um posto de gasolina aberto, porque... E o Raul Seixas já morreu, hein? Restaurantes não pode abrir, porque... E o Raul Seixas já morreu, ele cantava aquela música, o dia em que a terra parou. O empregado não sabia para trabalhar porque o patrão não estava lá. Ninguém vai a lugar nenhum porque não tem nada, né? O dia em que a terra parou. Essas são as evoluções. E passa, né? Sobre a nova legislação, tá? Sobre o que tu vai falar, eu gostaria de falar. Sobre a nova legislação, é um dos maiores avanços, que esse país vai ter, né? Nós ainda vamos ter aí uns 5 anos de turbulências, de entendimento, porque... Primeiro nós tínhamos excesso de leis protetoras do lado laboral. Temos ainda. E agora, nesse momento, até o dia 11 de novembro, temos aí um excesso de leis protetoras, onde a empresa não tem quase como se defender. Uma palavra de um laboral vale mais do que uma palavra da empresa. Ou seja, havia esse excesso. A gente não estou dizendo aqui que não existe empresários sem vergonhas. Também tem empresários que burlam a lei, tem também. Nós defendemos a nossa forma de trabalhar é esta. Assim, no sindicato a gente não defende. Só preciso apressá-lo em função do tempo. Por outro lado, nessa sua mesma colocação do lado do empresário, dessa vez quem abrir processo contra uma empresa, que é muito comum hoje, todo mundo abre processo, porque não tem nada a perder. O advogado, assim, alguma coisa você vai ganhar. Vamos pedir 20 para a gente ganhar 10. Aí ele ganha 8. Bom, não tinha nada mesmo, ganhei 8. Não é verdade? Agora tem 20% para ele comprovar do que ele está acusando. E se ele perder, ele vai pagar a causa. Ele paga a causa se ele perder. Então nós vamos ter Isso é uma coisa até pequena em relação a isso, mas é um avanço. Agora, os outros ganhos, aonde a gente... Hoje a empresa ela passa a ter... A empresa e o empregado, o patrão e o empregado, passa a ter muito mais responsabilidade sobre seus atos. Né? Evidentemente que os próximos 5 anos vai gerar muita confusão, por quê? Porque nós temos um Ministério Público do Trabalho, um Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, esses órgãos que foram criados, enraizados, não preocupados com o avanço, com a produtividade, com o crescimento das pessoas, e sim em diminuir as pessoas, dizer para eles o como eles são coitadinhos. Esses órgãos vão seguir gritando, esses órgãos vão seguir esperneando. Então nós vamos ter uns 5 anos aí, e ainda que a gente tem que esperar o bom senso da classe empresarial também de compreender isso. Tivemos aí 30 anos de excesso de protecionismo e agora nós vamos ter um avanço por outro lado, e nós vamos ter que ter essa percepção de que agora nós não podemos fazer o que sempre fizeram conosco. Nós temos que ter essa compreensão. Não podemos, porque qualquer desequilíbrio, André, ele é péssimo para as pessoas. Tudo que é bom demais para um lado e ruim para o outro, desequilibra. Isso não é legal. O bom é que haja um modelo de crescimento. E isso que está sendo feito agora é esse modelo. O Brasil vai ter um grande avanço. Engana-se quem acha
que agora os empregados vão ser escravos. Negativo. As pessoas vão crescer, as pessoas vão começar a verificar o quanto elas vão poder produzir, ganhar dinheiro produzindo e não preocupado com alguma indenização que vão receber no futuro. Sabe que isso, li muito sobre isso aí agora recentemente e nós vamos ter, concordo exatamente com você, um período de adaptação que é cultural. Porque nós vivemos num país e numa cidade que a maior parte das pessoas paga caro para cursinhos para entrar no serviço público para ficar acomodado, para ter garantias, para não precisar, olha, passar os 2 anos e depois adoecem. Não é essa, e depois a gente dá testado, a gente arruma, não é todo servidor público, mas a maioria, está aí, é só olhar a quantidade de candidato por vaga no concurso da Prefeitura de Santa Maria. Tem vaga para mais de 300 candidatos por uma vaga. Veja só o que tem aí. É uma realidade. As pessoas querem aquilo que você diz assim, a garantia da estabilidade. Bom, essa questão realmente é infindável. Numa reunião agora, na semana passada, em Nova York, banqueiros, servidores, etc., fizeram uma reunião de avaliação dessa legislação da reforma trabalhista. O que veio de lá parece piada, mas o que veio de lá é relatório, assim, o Brasil avançou pouco. Veja só, você acha que avançou bastante. O Brasil vai avançar o dia em que as empresas disserem que o trabalhador vai ganhar conforme o que a empresa ganha. Se a empresa perder, como perde em muitos casos, ele também vai ter que diminuir o seu ganho. Mas é uma questão cultural, porque a gente já fala, ele quer dizer que a gente vai diminuir o salário, que é proibido pela Constituição no Brasil, tem uma garantia de que o salário não pode ser mexido, mas é uma questão cultural de que lá, como você diz, se ganha por percentual de produtividade, né? Até chegar aqui a essa nova realidade, nós ainda vamos talvez demorar, mas estamos andando para isso. Mas são 3 coisas que tem que mudar. A primeira foi essa parte da legislação trabalhista, que ela veio para melhorar muito essa relação. Não é punindo o trabalhador, é dando garantias, dando seguridade para que a empresa possa gerar emprego. Porque nós hoje, o que estava se percebendo? Nós não está mais... o risco, a insegurança jurídica era muito grande na relação trabalhista. E agora as empresas vão estar asseguradas, elas vão poder contratar com segurança. Vai fazer o quê? Vai diminuir o emprego informal. Vai diminuir o emprego informal, porque as empresas vão se sentir... Porque antes o risco era quase igual, formal e informal, era quase a mesma coisa. Então vai melhorar muito essa parte da informalidade, acho que vai melhorar. Mas tem uma coisa que tem que mudar. O Estado brasileiro tem que deixar de ser patrão. O Estado brasileiro tem que deixar de induzir a economia. O Estado não pode mandar na economia. O Estado ele tem que cuidar da saúde, da educação e da segurança. Ponto. E deixar e dar essa segurança jurídica para que as empresas possam gerar emprego e as partes se acertarem, porque não tem melhor coisa. Eu hoje sou empresário, mas se eu disser para ti aqui, acho que eu já falei isso, pensa numa pessoa pobre. Eu nasci muito pobre. Até os 14, 15 anos, eu acho que eu nunca tinha tomado um refrigerante. E eu fechei os olhos para a legislação trabalhista. Eu queria trabalhar, eu queria ter emprego, queria produzir. Eu nunca me preocupei. Eu comecei a trabalhar com uma empresa, com um salário na carteira e o resto tudo por fora. Durante a minha vida inteira eu trabalhei nisso. E eu acho isso injusto. Mas eu cresci porque eu queria ganhar, de botar dinheiro no meu bolso. Eu não queria saber o quanto eu ia pagar para o governo. Eu tenho coisas absurdas, por exemplo. Hoje de manhã eu falei com o presidente do Sindicato Laboral que é extorsão mais horrorosa do que o fundo de garantia do empregado. O fundo de garantia é uma coisa que não beneficia o empregado. Tu tira 10% do salário do empregado para botar no banco, para o governo manobrar o teu dinheiro e ter que pagar metade da inflação. Se tu trabalhar 20 anos, tu perdeu praticamente 70% do teu dinheiro. Isso. Mas quando tu saiu de lá de 20 anos, tu tem 40 mil. Mas tu deveria, se tu usasse bem esse dinheiro... É o que eu disse, não temos cultura. Se botasse numa poupança, ele ganharia mais até do que isso. Mas não precisa nem pensar na poupança. O quanto eu posso fazer com esse dinheiro no meu dia a dia, André? Claro. Olha só, se o camarada ganha R$2.000 por mês, ele tira R$200 para botar no fundo de garantia. Isso que nós ainda, olha, a gente vai ter que parar. Isso que ainda nós não descobrimos ainda a fundo o que fizeram as escondidas com esse nosso dinheiro do fundo, que é nosso, né? Que é o Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Esse Fundo de Garantia foi o financiador dessas maiores maracutaias que está nesse país. O último gestor do Fundo de Garantia chama-se
Gebaldo, Gedel, uma coisa assim, no qual foi encontrado um apartamento de 51 milhões de reais. Sem delongas, vamos lá. Ademir José, continue negociando aí. Eu sei que esse confronto, esse conflito, esse impasse se não insuperável, exigente das mais árduas negociações e capacidade de ceder, como se faz uma boa negociação. Conte conosco aqui, volte sempre que for necessário, tá bem? Muito obrigado por ter me recebido. Eu espero, daqui a um dia ou dois, quem sabe eu volto aqui e dizer se fechamos a convenção. Chamado ganha-ganha, né? Todos ganham. Na convenção coletiva se negocia. Aliás, se aprende muito numa mesa de negociação, porque você consegue olhar do outro lado, sentir o desequilíbrio, ver o quanto tem uma pessoa do outro lado que daqui a pouco nunca gerou um emprego, mas acha que pode mandar em 10, 15 mil empregados. É um troço absurdo.